Olá! Uma informação, uma opinião, uma imagem, um conteúdo qualquer inserido nas mídias sociais é capaz de alcançar bilhões de pessoas instantaneamente. É o poder da internet, que passou a oferecer a todos uma forma de comunicação e de relacionamento com o mundo diferente do que acontecia num passado não muito distante. A navegação pelo universo virtual traz chances de descobertas e aprendizados ao mesmo tempo em que influencia o comportamento. A internet e suas transformações sociais. Este é o tema do programa Assembleia Debate de hoje, com os nossos convidados. A antropóloga doutora Valéria Brandini, que é especialista em antropologia digital, a psicóloga clínica Marina Vasconcelos e o advogado coriolano Aurélio de Camargo Santos, presidente da Comissão Especial de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia da OAB de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos aqui neste programa Assembleia Debate. Doutora Valéria, toda a revolução tecnológica causa transformações sociais? Toda. Eu costumo dizer que a tecnologia, ela é, de certa forma, a essência do ser humano. Porque se você for ver o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, aquele osso que o macaco pega e se torna uma arma, ele já cria uma alteração social. Se você for ver, os macaquinhos, eles pegam pedrinhas para quebrar o coquinho e comer o que tem dentro. Então, a gente pode dizer que isso é dos primatas. A tecnologia no sentido de lançar mão de técnicas, objetos, instrumentos para viabilizar alguma atividade humana. O Marshall McLuhan costumava dizer que toda inovação tecnológica ela reformula a forma como o homem vê a si e como se relaciona na sociedade. E em relação à internet, é uma coisa curiosa, porque as pessoas pensam que é uma grande ruptura. E, na verdade, não que ela não seja tão importante, ela é essencial, a gente está vendo isso. Mas ela é muito mais um processo evolucionário do que revolucionário. Como foi a TV, imagina, ou mesmo rádio, imagina que de repente as pessoas começaram a mudar a sua estrutura de sociabilidade e se encontrar para ouvir o rádio, ou antes ainda, de repente não havia luz artificial e à noite as pessoas tinham uma forma de vida e de repente a noite vira dia com energia elétrica. Então, a gente pode dizer que sim, toda tecnologia criada pelo humano, ela é como uma teia criada por ele, tecida por ele e que o envolve e modifica a sua estrutura de vida. Marina, do ponto de vista da psicologia, as mídias sociais estão prejudicando ou melhorando as nossas relações? Sem dúvida nenhuma, prejudicando as relações próximas, porque cada vez mais você vê pessoas uma ao lado da outra, todas assim, né? Clicando e não conversando, nem olhando para o que está do lado. Você vai num restaurante, você vê namorados, casais, famílias inteiras, cada um no seu celular, no seu iPad. Então, enquanto por um lado você facilita a comunicação com o mundo, então eu tenho um amigo na Finlândia, né? Eu posso aumentar meu hall de pessoas pelo mundo, conversar com pessoas de outras culturas, o que é fantástico. Você pode reencontrar amigos que você não vê há muito tempo, né? Vai no Face, olha, encontrei um amigo que eu não achava, tal. Isso facilita, ok, aproxima pessoas distantes, mas está distanciando pessoas próximas. Esse que é o grande problema, né? Quando você vê uma família inteira no celular, num restaurante ou na casa, está na sala, em vez de conversar na mesa de refeição, muitas vezes, em vez de conversar, vocês estão lá, né? Todo mundo no celular. Mas já dá para perceber que esse distanciamento já está comprometendo as relações dentro das próprias famílias? Está comprometendo porque as pessoas estão falando menos. Isso aparece nos consultórios. É uma questão muito atual que as pessoas ainda não sabem exatamente como fazer, porque é uma novidade. Os adolescentes, em especial, né, estão muito dentro disso e as famílias não estão ainda sabendo como lidar com a questão. Porque todo mundo tem, não adianta você querer negar, né? É uma evolução por um lado, mas é uma involução por outro. É uma involução das relações, né? A capacidade de se relacionar de verdade com as pessoas, pessoalmente, né? No presencial. As pessoas cada vez mais estão no virtual. As crianças descem, né? Eu vejo, muitas vezes minha filha descia para brincar lá. Agora eles descem com o celular na mão
e fica uma rodinha, todo mundo jogando, um joga com o outro. É uma forma de se relacionar? É. Mas é tão diferente do que era antes, né? Era uma coisa mais inteira, mais verdadeira. As pessoas se divertiam, mas agora é muito fechado, focado ali no iPhone, no iPad. Isso está realmente... Se comunicam pelas mensagens de texto? O tempo inteiro. Entre eles, até proximamente, um está ao lado do outro. Sim, exatamente. Acabei de te mandar o WhatsApp. Então, assim, o tempo inteiro nisso, né? Dentro de casa, outro dia minha filha me mandou um WhatsApp, eu estava na sala, estava no quarto. Eu fui até o quarto e falei, não acredito que você me mandou um WhatsApp. Nós estamos na mesma casa. Não é possível isso, né? Isso acontece direto, né? Você deixa de falar para mandar uma mensagem. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Está realmente prejudicando as relações. Doutor Coriolano, dentro dessa mudança toda de comportamento, dessas transformações sociais, vem o crime também para dentro da internet. Sem dúvida, e hoje o crime no espaço cibernético já é mais lucrativo do que o narcotráfico, já é mais lucrativo do que o roubo de cargas. As quadrilhas especializadas descobriram a internet como uma ferramenta, como um meio para se alcançar o seu objetivo criminoso. O direito ele é desafiado a todo momento pela internet. As relações de trabalho passam a ser modificadas, é preciso que as companhias criem regras, não só para o uso de e-mail, mas também para o uso das redes sociais. Quanto tempo o funcionário pode passar no Facebook, quanto tempo o funcionário pode passar no WhatsApp. O funcionário pode usar o seu celular no horário de trabalho ou não pode? O funcionário pode acessar o seu e-mail particular e qual o limite? Então, todas essas questões, né, o contrato clique, aquele contrato que você olha naquela tela, você está contratando um serviço, um trabalho de uma rede social e muitas vezes você está entregando ali todas as suas informações, contas de e-mail, acesso à sua vida privada, né? O App Secret, né, que é esse aplicativo que torna oculta a identidade das pessoas também. Então, com um simples clique, você pode transformar uma informação falsa em uma suposta informação verdadeira, se espalha aquela informação para milhões de pessoas e uma mentira contada se torna uma verdade. São questões que a todo momento desafiam o direito. O adultério, nós temos traição pelo Facebook, nós temos traição pelo WhatsApp, sem um contato físico, é uma outra questão que cabe caso a caso ao Poder Judiciário e às partes envolvidas na relação conjugal delimitar. Contrato de namoro, duplas sertanejas, os filhos passam a namorar, é necessário se criarem regras, porque uma vez que os filhos estejam namorando, os rodeios, as casas de show passam a entender que as famílias estão combinando preço. Então eles têm que criar um contrato de namoro, é necessário que se crie regras de convivência entre as famílias. Muito bem, a reportagem foi saber das pessoas como é que elas se relacionam com a tecnologia no dia a dia. Acompanhe. Eu vi que você estava aqui na internet, no celular. Como é que é a tua relação aí com a internet? Eita, bom, o tempo todo. O tempo todo o celular na mão, menos, sim, no trabalho a gente tenta não ficar, né? Mas em casa, fim de semana, sempre com a internet. Eu faço assessoria de imprensa, então não dá para desligar do celular, mas sempre que possível eu evito. Por exemplo, agora eu tô com eles. Que é 24 horas no celular. Acho que hoje em dia tá todo mundo muito dependente, né? Para tudo, trabalho, faculdade, acho que tudo precisa do celular, infelizmente. É muito importante profissionalmente, agora essa parte social eu deixo um pouquinho de lado, acabo não tendo tempo para isso, eu acho muito importante profissionalmente. A gente conversa entre a gente e com as pessoas no grupo também. Ao mesmo tempo? Eu tento conciliar, né? Só que nas horas vagas realmente, às vezes até com os amigos mesmo, é todo mundo sempre antenado, tipo, às vezes até demais. Então a gente tenta dividir um pouco isso, né? Tipo, para não ninguém falar, poxa, não faz mais nada, só fica no celular, né? Eu tava no WhatsApp, tava conversando com os amigos e aí eu nem percebo o mundo real, digamos. No banheiro, no trabalho, no ônibus, no metrô, na rua, atravessando o farol, todo o tempo. Por que isso? Vício. Acho que é importante você também não ficar o tempo inteiro no celular. Acho que faz mal. O celular, ele junta quem está longe e afasta quem está perto.
Exatamente. Doutora Valéria, vamos analisar esse último caso do rapaz. Ele destacou que junta quem está longe e afasta quem está perto. É bem essa situação de você perder a noção do mundo real, né? Eu acho que existe uma demonização muito grande da internet, às vezes, por falta de uma percepção sociohistórica das coisas. Se você for ver, desde os anos 50, se tem uma ideia de que a televisão acabou com a infância, né? E eu me lembro, minha mãe pedagoga sempre se falava sobre isso. As crianças não brincam mais porque existe a televisão. As famílias não conversam mais porque existe a televisão. As pessoas não namoram mais porque existe a televisão. Então, toda nova tecnologia, como eu disse, ela reestrutura relações. E não é de agora e não é novo. Se você pegar um antropólogo chamado Evans Pritchard, que ele desenvolveu um estudo entre os Azande, que era uma tribo primitiva, tida como primitiva, eles tinham uma coisa que não era internet, não era TV, não era telefone, era magia. Então as pessoas ficavam o tempo todo ligados na magia. Então aquela coisa, ia sair para caçar, fazia magia. Ia buscar uma namorada, fazia magia, buscava os oráculos, né? Então, isso é do humano, isso está dentro do sentido dos processos míticos de socialização, do aspiracional. Quer dizer, isso sempre existiu de alguma forma. Eu acho que tem que se olhar para isso e, ao invés de demonizar, buscar saídas. E tem que se ver que tem muita coisa boa acontecendo na internet. Por exemplo, nos mercados, se você for ver, nunca o consumidor ele teve tanto poder de atuação sobre o produto e sobre o preço. Hoje, qualquer coisa que você for comprar, você vai entrar num dos sites de busca de preço e a sua escolha por um produto que é monitorada hoje em dia por Big Data, por Analytics, vai fazer com que na hora a empresa se ligue que o produto dela está caindo porque não está no gosto do consumidor por alguma razão. Então, o consumo autoral, que hoje é potencializado por causa da internet, é uma coisa que está alterando os mercados em função das pessoas. E não se fala sobre isso. Marina, como é que a gente, desculpe, analisa aquela moça que diz que ela perde a noção do real, ela perde a noção dos amigos reais quando ela está lá com os amigos virtuais numa mensagem de texto? Pois é o que eu estava falando, as pessoas se fecham no virtual e esquecem de se relacionar com quem está presente. Essa é a grande questão da internet. Então, quando eu falo de demonizar, né, que a Valéria fala, de demonizar a internet, eu acho que tem este lado que é negativo. Claro que tem muita coisa positiva, mas esse lado das relações humanas está se prejudicando. Ali, naquela situação, ela estava, inclusive, sozinha lá no ambiente. Quer dizer, ela está lá trocando mensagens e não está percebendo o que acontece à volta. Né? Ela se sente acompanhada, vai no Face, tem 2.500 amigos. Amigos? Ela conhece aqueles 2.500 que estão ali, amigos dela ou não? A pessoa se engana, é um auto-engano, né? Olha, eu tenho muita gente, quantas curtidas tem minha foto, né? Vive em cima de um virtual, de uma coisa que, cadê o real? Né? Essa é a questão. As pessoas imaginam que estão muito acompanhadas e ficam sozinhas. Além do perigo, né? Fato, o perigo real de estar acontecendo alguma coisa em volta, ela não está nem percebendo. Você está com o celular na rua, você pode... Quantas pessoas são assaltadas com o celular na rua? Ai, eu perdi porque estava falando, porque estava digitando. Durante motoristas dirigindo, que ficam o tempo inteiro com uma mão aqui, outra digitando no celular, ou digitando aqui, põe no porta-celular. A figura do amigo está distorcida, desvirtuada, porque nem todo mundo é amigo no Facebook, mas você dá boa noite para todos eles, porque ligar para cada um não dá, né? É que tá, e as pessoas ficam se expondo demais, né? Tem essas milhares de amigos e você fica colocando lá fotos, colocando dados pessoais o tempo inteiro, se expondo o tempo inteiro para todos esses amigos, né? Será que realmente você poderia fazer isso? Está faltando o limite, né? Descobrir até quanto eu posso me expor e até quanto eu preciso me privar, me proteger. A questão da privacidade virtual é uma coisa, porque a partir do momento que você coloca uma coisa lá,
vai para o mundo inteiro. Você não tem mais controle do que aquela informação, para onde vai aquela sua foto, aquela informação que você colocou, está aberta para o mundo todo. Se o seu perfil é público, né, assim, mesmo que não seja público, você tem amigos lá que, gostei dessa foto, publica, compartilha no dele, e assim vai, né? Uma reação em cadeia. Você está na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate. Hoje estamos falando sobre internet e comportamento social. Vamos para o intervalo. No próximo bloco, nós vamos destacar aqui a nomofobia, é o medo de ficar longe dos aparelhos, desconectado, incomunicável. No próximo bloco, até já. De volta com o programa Assembleia Debate aqui na TV Alesp, falando hoje sobre internet e comportamento social. Se por um lado a tecnologia dos computadores, tablets e smartphones facilita a vida das pessoas, por outro, seu uso não pode sair do controle. Segundo uma pesquisa americana, existem cerca de 2 bilhões e 200 milhões de internautas no mundo e deste total, cerca de 50 milhões são considerados viciados na rede. O medo de ficar longe dos aparelhos, desconectado ou incomunicável está sendo apontado pelos especialistas como um transtorno de comportamento chamado de nomofobia. Doutor Coriolano, como é que a gente transporta essa questão da nomofobia para a sua área do crime cibernético? Quer dizer, nem com tantos crimes na internet as pessoas se afastam também dos aparelhos. Parece que não dão muita bola para o que está acontecendo também em termos de violações e tudo mais. Sem dúvida nenhuma, sobre o prisma legal, nós precisamos identificar em qual momento aquele comportamento social passa a afetar a sua relação de trabalho, passa a afetar o seu casamento, passa a afetar as suas reuniões e compromissos diários, de modo a retirar aquela pessoa de um comportamento pacífico, um comportamento que possa a torná-la produtiva para aquela função que ela se predispôs a fazer. A educação digital. A OAB acredita que é o viés necessário, social. Construímos uma cartilha para o uso seguro e consciente da internet para toda a família, voltada a pais, educadores, e lançamos uma campanha nacional de educação digital, propondo que as pessoas se comuniquem mais, que as pessoas passem a usar a internet, as redes sociais, como instrumento de construção de novas relações, mas determinando que cada uso exacerbado pode provocar aí um abalo na sua família, pode provocar um abalo na sua relação de trabalho. A sua análise, doutora Valéria, sobre essa questão da nomofobia, quer dizer, a tecnologia existe para ser controlada ou para ser controlada e está, na verdade, controlando? Nós desenvolvemos uma pesquisa que teve mais de 2.000 participantes sobre a relação do jovem com a tecnologia, e um dos resultados foi um conceito que nós chamamos de geração cabeça baixa, né? Porque está sempre aqui. Sempre olhando para o... E simbolicamente isso quer dizer muita coisa, né? A cabeça baixa não é apenas que ela está olhando para o celular, mas ela pode estar sendo menos do que ela poderia ser. E dentro da geração cabeça baixa, a gente percebeu que essa geração que não é determinada pela idade, mas ela pode ir dos 12 aos 45, não é uma questão necessariamente etária, ela entende a tecnologia, o device, como uma prótese, né? Então é a prótese digital, aquilo é parte dela. Por isso que por mais que nós vimos nas entrevistas do programa que as pessoas dizem, riem, falam, eu sou viciada mesmo, mas ninguém quer ficar longe, porque aquilo passa... O que é uma prótese? Uma pessoa que tem uma prótese, um braço, um órgão, uma coisa, ela utiliza aquilo que é cibernético para executar as funções que são humanas. Então, a prótese digital, ela faz o quê? Ela faz com que as pessoas desenvolvam seus processos de comunicação por meio dela. Tem o lado ruim, que realmente as pessoas começam a se distanciar na intimidade, porque ocorre uma certa desnaturalização das relações. Você
a gente entrevistou jovens que se sentiam muito mais à vontade conversando num chat ou por WhatsApp com uma menina ou até com um chefe, sentiam mais segurança, e no presencial a pessoa mudava. Sim. Então, a gente diagnosticou uma outra determinante que chamamos de realidade interseccional, que é o quê? A realidade que nós vivemos hoje não dá mais para você separar a virtual, digital da real. A realidade interseccional, ela é uma fusão desses dois mundos em que e o que acaba acontecendo é uma avatarização do real. A pessoa é de um jeito no Facebook, na internet, no WhatsApp, no LinkedIn, e ela sente que ela precisa trazer aquela imagem que ela construiu para as suas relações reais. Então as coisas ficam todas meio misturadas, porque a pessoa criou uma projeção e ela precisa fazer jus àquela projeção. E muita gente se sente inferiorizada, se deprime porque pensa a grama do outro é mais verde, porque todo mundo está sempre feliz na internet, porque ninguém posta algo sobre fracasso, todo mundo tem sempre sucesso. Então, isso acaba criando um imaginário de ilusão de que o outro tem sucesso, é feliz e eu sou incapaz. Isso se coaduna muito com o que nós chamamos de geração Y, que um dos problemas é o que eu chamo de bovarismo, né? De Madame Bovary. Parece que sempre em algum lugar, em outra situação, com outras pessoas, existe a felicidade. Só para esclarecer, a geração Y é o nativo da internet, desse mundo tecnológico. Exatamente. São os nascidos entre 1900 e 2000. Uhum. Então, o que acontece é esse cenário. E que está assim e que é assim, nós devemos admitir, aceitar e buscar dentro disso o que de melhor se dá para fazer. Por exemplo, um advento positivo é que cada vez mais os jovens, enquanto, sei lá, 20 anos atrás todo mundo só queria curtir o rock and roll e a balada, hoje em dia uma coisa legal é ele pensar, eu posso ser microempresário, eu posso começar uma startup, a internet permite que eu crie um novo negócio, eu posso criar um site e engajar pessoas em coisas positivas. Então essa possibilidade de democratização, sem que você precise ser tão especial, ou celebridade, ou lindo, ou rico, bonito, trendsetter, é um ponto positivo que deveria ser trabalhado para influenciar o jovem, para ele crescer no sentido da sua autoestima e da sua produtividade. E isso é uma coisa que não é muito olhada. Marina, quando uma pessoa pode ser considerada viciada em internet e assumir isso? Nós vimos lá naquelas entrevistas, algumas já se consideram viciadas, mas tem gente que até é acusada disso, você está viciada nisso, tal. Não estou. Como é que faz para se conscientizar disso? Qualquer viciado em qualquer coisa, em bebida, em droga, não se acha viciado, né? Ele não assume, é difícil, não, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu preciso me tratar. Não, está sob controle, eu não sou viciado, eu tenho controle, a hora que eu quiser eu paro. Então a pessoa, em primeiro lugar, tem que entender que se os outros estão falando, várias pessoas chamando a atenção, peraí, se o mundo está me falando uma coisa, deixa eu parar, olhar para o que eu estou fazendo e ver se tem alguma coisa errada comigo, né? Assumir que você pode estar tendo um problema. Assim, tem vícios, não dá para dizer, a partir daqui está viciado, mas quando você vê que você fica conectado o tempo inteiro, tem pessoas aí que falaram, né, 24 horas por dia conectado, você não consegue desligar o celular, que você fica passando mal, né? Não, eu preciso ligar logo o celular. O que será que aconteceu? Tem sintomas? A pessoa tem sintomas? A pessoa fica pensando o tempo inteiro. É um pensamento obsessivo por aquilo. Mas sintomas físicos? Até tem. Quando é muito grave, tem pessoas que não comem. Uma ansiedade, suor. Tem pessoas que chegam nesse nível, que é o nível extremo, de ficar conectado tanto tempo que não come, não vai ao banheiro, não sai de casa, fica fechado num quarto,
horas jogando. Tem joguinhos de internet que você precisa ficar pontuando e fazendo mais pontos e para ganhar mais pontos em cima daquele tempo. Quanto mais tempo você joga, mais tempo você tem. Você pode vender coisas através dos joguinhos e tal. Então eles fazem uma competição de quem consegue mais pontos. Resultado, você fica fechado no quarto, enclausurado, não se relaciona com as pessoas, não come, não bebe, não vai ao banheiro. Tem gente que chega a esse ponto. Então aí já é gravíssimo. Inclusive no HC, no Hospital das Clínicas, tem um grupo, dependentes de internet. Né? Tem um tratamento para isso, porque é considerado um transtorno do impulso. Que existe tratamento, medicação, grupos que vão lidar com essa questão. É uma questão séria que precisa de pessoas de fora, de especialistas tratando. Né? Tem crianças, eu vi cartas de pessoas que mandam um e-mail para esse grupo assim, olha, eu tenho 13 anos e sou viciado em internet. A própria criança ou adolescente assume que é viciado. Eu não consigo parar de falar no celular, eu não consigo parar de jogar, eu não estou mais comendo, eu falto a aula e não conto para meus pais. Tem muita gente que falta a aula porque fica jogando, né? Gente que não consegue desligar o celular durante a aula, não presta atenção na aula. Então tem outras consequências, né, desse vício. Realmente precisa ser tratado. Bom, doutor Coriolano, a questão da legislação, ela é falha no sentido de coibir o crime cibernético. Nós temos na Polícia Federal o Instituto Nacional de Criminalística. Tem atuado bem esse instituto? O Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal é considerado um dos mais modernos do mundo. Para quem assiste o CSI, é tudo aquilo que assistimos pela TV, sem o glamour, sem a novela. É toda aquela tecnologia voltada a combater e reprimir o crime cibernético. A Polícia Federal desenvolveu o CATS, que é um sistema ativo que procura redes de pedofilia na internet. Esse programa foi instalado em 2006, o Brasil foi o segundo país do mundo, o primeiro foi o Canadá. O CATS foi desenvolvido pelo Bill Gates, pela Microsoft, a pedido da Polícia Real Montada do Canadá, que sofreu, né, muito com redes de pedofilia. E a partir daí se criou essa ferramenta. A Polícia Federal ela tem unidades de repressão e investigação de crimes cibernéticos em praticamente todos os estados brasileiros e delegados especializados no combate ao crime cibernético. As polícias civis dos estados passaram a promover cursos de capacitação e formaram delegados especializados e delegacias no combate e investigação aos crimes cibernéticos. É feito um mapeamento nas redes sociais à procura de crianças que tenham sido vítimas ou que estejam sendo expostas. O grande problema hoje, segundo as pesquisas que desenvolvemos na OAB São Paulo, são as redes famosinhos. Famosinhos Zona Sul, famosinhos Fortaleza. São grupos, são adultos que anunciam que vão promover a criança, que ela vai ter várias curtidas, né? E com essa promessa desse sem número de curtidas, a criança ela fica nua, ela fica em trajes menores, né? Se expõe voluntariamente. A partir dessa exposição voluntária da criança, ela passa a receber diversas curtidas, né? Ela se empolga com aquilo e cada vez mais ela quer tirar fotos sensuais. Detectamos isso de crianças de 8 a 15 anos, em sua grande maioria. As redes de pedófilos, eles pegam esse conteúdo malicioso da internet e fazem CDs. E vendem esses CDs, Rede Famosinhos já está à venda nas bancas, e é caro, 100, 150 reais, muitas vezes, porque são fotos que são compiladas, artisticamente, digamos assim, com muito cuidado e catalogadas, e essas imagens estão sendo vendidas também pela internet, na Deep Web. A polícia hoje passa a monitorar a Deep Web, que é a internet subterrânea, que corresponde a 90% da internet real. Nós só temos acesso a 10% da internet, que fique claro para o nosso ouvinte. Agora, com toda essa estrutura do Instituto Nacional de Criminalística, como é que se explica, por exemplo, a invasão do e-mail da presidente Dilma? Se explica pela quantidade muito grande de crackers, de criminosos cibernéticos que atuam no Brasil em conexão com outros países. Hoje existe uma cooperação internacional
para troca de informações, criação de vírus maliciosos, guerra cibernética, né? Então, nós não estamos seguros, né? A internet, a tecnologia... Se a presidência da República não está, seguramente ninguém está. Não está. O que se faz hoje são cada vez mais estudos, grupos técnicos, multidisciplinares, estudando formas de se monitorar e combater o crime cibernético, a guerra cibernética. Nós vimos recentemente que um vírus ele pode propagar uma guerra nuclear, né? Um vírus ele pode proporcionar muitas vezes a queda de um avião. Você destacou isso como um trabalho dos crackers, porque tem os hackers, são coisas diferentes. Os hackers eles não causam mal, eles são invasores do bem, digamos assim. Os crackers não. Os hackers são estudiosos que trabalham muitas vezes conectados ao Google, ao Facebook, ao Twitter, que abre oportunidade para essas pessoas testarem a proteção dos seus sites. A vulnerabilidade. A vulnerabilidade. Muitas vezes, através desses testes de penetração, essas companhias remuneram esses profissionais de uma forma lícita, né? E nós temos, falando da legislação, a Lei Carolina Dickmann, que criou alguns tipos penais que não existiam anteriormente, como a invasão de dispositivos informáticos, penaliza aqueles que criam vírus, que não eram penalizados, e colocam à disposição da população. Muitas vezes você pode, de determinadas redes de internet, você encomenda um vírus, você encomenda um determinado crime cibernético, né? No campo tributário, nós já temos as fraudes com nota fiscal eletrônica, as fraudes no SPED fiscal, mecanismo que se dizia invulnerável. Eu escrevi um artigo em 2006 na revista da Polícia Federal dizendo que não existe mecanismo que seja a prova de fraudes, né? Aquelas companhias que sonegavam pela forma tradicional vão começar a usar ferramentas e técnicas para sonegarem com o uso de ferramentas tecnológicas. Isso aconteceu com o ECF, né, o equipamento de cupom fiscal, que nos anos 90 se dizia inexpugnável, inviolável, e nós vimos que não deu certo. E o mesmo está acontecendo com a nota fiscal eletrônica, não por culpa da nota fiscal eletrônica, que é muito segura, mas porque o crime cibernético sempre busca formas de evolução. Você está no programa Assembleia Debate, aqui na TV Alesp. O nosso tema hoje é internet e comportamento social. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Aqui na TV Alesp, o programa Assembleia Debate, o nosso tema hoje, internet e comportamento social. Doutora Valéria, como a exposição do comportamento, conforme a gente viu no bloco passado, no bloco anterior, a exposição do comportamento nas redes sociais, como é que isso pode ser usado para manipular a pessoa que se expõe? Olha, nós somos seres que vivemos no universo das imagens. Antes das imagens na tela, nós temos as imagens mentais. A disputa por poder, ela existe, e até como a gente estava falando aqui no intervalo, principalmente entre os jovens, quem tem mais curtida, quem tem mais curtidas, quem é mais comentado, quem tem maior número de amigos. Eu acho que esse processo de manipulação a gente teria que ver como uma coisa que é da essência do ser humano e que a internet, o que ela faz? Ela expõe o que é o ser humano na sua natureza, desde as atitudes nobres, como ajuda, tem as pessoas que se dedicam a causas com animais, jovens crianças desabrigadas e tudo mais, e tem aquelas pessoas que vão expor as suas pequenas vilanias, né? Então, por exemplo, a fofoca, a maledicência, o falar por trás, alguém coloca uma foto de uma coisa legal numa viagem, junta um inbox dos outros falando, olha, aquela pessoa que metida, mas não é nada daquilo. Quer dizer, o que isso é diferente do que a gente vive no real? Então, eu acho que a internet, para conseguir se entender o que é isso e se buscar um resultado positivo, primeiro se tem que entendê-la como um instrumento do humano. E
quando eu falo o humano, todas as pulsões humanas e todas as motivações, elas estão ali. Então, por exemplo, você pega a adolescência, desde a puberdade. Toda menina quer ser a rainha do baile. E como que ela faz isso na escola, no presencial? Ela quer ter a roupa mais bonita, ela quer ter a maquiagenzinha, o esmalte, todas as coisas. E o que ela faz na internet? Ela expõe de todas as formas possíveis, ela lança mão de todos os seus recursos para ser a rainha do baile. O menino quer ser o gostosão, ele quer ser o forte, ele quer ser aquele que atrai mais as meninas, e ele faz a mesma coisa. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas fazem é assim, elas vão curtir coisas para mostrar para os seus amigos que elas gostam daquilo, sem necessariamente gostar. Então isso vai desde literatura, música, produtos de consumo em geral. Então isso não é coisas que não são verdadeiras necessariamente. Como na vida real. Quantas pessoas dizem que leram um livro e na verdade não leram, e dizem que gostam de uma banda e na verdade não gostam. Então, o que acontece com a internet, e eu acho que é importante para a gente buscar entender, ter uma compreensão maior sobre isso, é a potencialização de cada ação que se tem dentro dela, porque você tem um poder de rapidez de divulgação disso muito grande, tipo assim, o tempo entre uma pessoa postar uma coisa, se arrepender e tirar, como mudar um status de relacionamento, postar uma foto que não deveria, postar a foto que tá aquele amigo que a namorada não sabe que tá na festa, em 5 minutos todo mundo viu, entendeu? Então essa abrangência e essa velocidade que diferem do nosso normal, fazem com que a internet seja uma coisa que, se nós não tomarmos cuidado, nós não a controlamos e ela nos controla. Marina, qual a implicação dessa situação de correr atrás de curtidas, de correr atrás de mais amigos, dessa competição, para aquela pessoa que está perdendo esse jogo, está perdendo essa briga? Pode baixar a autoestima. Se a pessoa não está muito segura de si, não tem uma autoestima legal, ela fica se sentindo menos. Poxa, todo mundo tem curtidas, eu não tenho, as minhas são as menores. Então você pode se diminuir artificialmente, né? Porque não necessariamente o número de curtidas não quer dizer quem você é. É o tal negócio, na internet as pessoas mostram o melhor de si, né? E isso pode, então, uma grande consequência é baixar a autoestima e criar uma competição até maldosa entre as pessoas. Os adolescentes são muito vítimas disso, né? Os adultos não, tudo bem, teve curtida, não teve. Muitas pessoas colocam lá porque querem realmente dividir com as pessoas e quem viu, viu, quem não viu, ok. Mas os adolescentes são competitivos, eles são influenciáveis pelo grupo, o que o grupo acha, pensa, é muito importante para ele, porque ele está formando a identidade dele, então ele não está ainda seguro de quem ele é. É importante isso. O que é que tem de verdade e de mentira nessa brincadeira que se diz que a inveja não tem Facebook? Pois é. E eu acho que uma coisa complicada é esses sites de relacionamentos, né? Assim, por um lado, eu acho que foi uma grande conquista para os tímidos, né? Tem muita gente que não sabe, está solteiro e não tem... onde eu vou, né? Eu vou sozinho num barzinho, não tenho coragem, não sei, todos os meus amigos já casaram, sei lá, não tenho companhia para sair. Então, assim, o site de relacionamento é um grande instrumento para você iniciar, né? Dar uma impulsão, uma empurradinha para você conhecer alguém. Agora, não fique no virtual, né? Assim, eu sempre falo aos meus clientes, ótimo, a internet pode te ajudar a conhecer alguém, mas conversa só um pouquinho pela internet e já vai conhecer de verdade a pessoa. Né? Marca no lugar público, de dia, todos aqueles cuidados que a gente tem que ter, mas assim, eu vejo pessoas sofrendo consequências de relações virtuais que foram uma mentira só, que na internet um homem pode se passar por uma mulher e vice-versa, né? Uma pessoa mais velha se coloca como mais novo, pedofilia, né? Então as pessoas conquistam pelo papo lá e fica naquele virtual. Este é o perigo. Doutor Coriolano, nesse exemplo que a Marina deu, de homens que se passam por mulheres, vice-versa, e das páginas fakes, né, dentro das redes sociais, como é que a OAB, dentro da sua comissão, trabalha essa questão? A falsa identidade, o crime de falsa identidade já está previsto no Código Penal. É aquela pessoa que assume a identidade de uma outra pessoa.
Mas eu posso criar um personagem sem estar cometendo nenhum crime, não é fato típico penal. Eu posso criar um avatar do Corinthians, do Palmeiras, sem cometer crimes, né? Nós vimos recentemente uma senhora de 80 anos que tem vários perfis de moças de 17 a 26 anos. Ela tem vários namorados sérios, né? E ela não está cometendo nenhum crime, mas ela passa a iludir aquelas outras pessoas. Tivemos um outro caso recente também de 2 pessoas que se comunicavam no Facebook. Aí a pessoa viajou para outro país para conhecê-lo. Quando chegou lá, era um homem, né? Era uma moça esperando conhecer uma outra moça. Olha só que coisa, ela queria conhecer uma moça, mas era um homem. Ela gostava de pessoas do mesmo sexo, né? Nós já temos os primeiros casos de demissão por curtida. Então tem ali a montadora, né? E a pessoa foi lá, curtiu o carro da outra montadora e disse, esse carro é melhor, aqui o trabalho é horrível. Né? E foi demitida por justa causa. Né? Até que ponto, compliance, até que ponto a nossa imagem está ligada à imagem da empresa que eu trabalho. Tivemos um caso também envolvendo um time de futebol, né, que o diretor ele patrocinou um determinado time e na hora o time que ele torce fez gol. E ele falou no Twitter, né? Falou alguma coisa no Twitter que desagradou toda a torcida do outro time. Mas em que medida uma empresa pode fazer alguma coisa em relação a um funcionário, por exemplo, né, usando esse caso da montadora, sem que aquela curtida tivesse abalado a imagem daquela empresa? Eu acho que, como disse a Valéria, são as regras de compliance, educação digital corporativa, você criar cartilhas e campanhas de conscientização. Eu acho que é muito simples para uma empresa simplesmente demitir o funcionário sem lhe dar nenhum tipo de treinamento. É muito fácil para uma empresa demitir um funcionário, mas ele não está acostumado com aquela determinada rede social. Ele criou aquela rede social há pouco tempo. Tivemos um caso de uma professora... Numa causa trabalhista ele ganharia facilmente? Não, porque os juízes estão entendendo que a curtida que vem a denegrir a empresa que você trabalha pode gerar uma demissão por justa causa, inclusive. Está passando a ser uma tendência da Justiça do Trabalho. Né? O que eu entendo que nós devemos passar primeiro, o juiz deveria verificar, bom, ele passou por um treinamento? Bom, se ele foi treinado, realmente ele estava ciente, assinou o manual de procedimentos técnicos. Na minha concepção, se você não é treinado e não assina o manual de procedimentos técnicos, e você não pode ser penalizado, porque você não recebeu o treinamento adequado. Não basta apenas o manual de conduta, a pessoa tem que ser treinada. Doutora Valéria, nós estamos nos tornando antissociais à medida que a gente está dando mais atenção para as pessoas do mundo virtual, nas mensagens de texto, do que nas pessoas reais, enfim, do nosso convívio. Não, eu vou contar uma história engraçada, particular e engraçada. Quando eu era adolescente, eu morava no interior, estudava num colégio de freiras e acho que era a única menina que gostava de heavy metal com 11, 12 anos na cidade. E havia uma revista chamada Metal. Nessa revista, havia aquela parte onde as pessoas falavam, eu curto a banda tal, 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 e gostaria de me corresponder com fãs dessa banda. E uma menina colocou o anúncio de um fã-clube chamado Metal Girls. Eu escrevi para ela, que morava em São Paulo, a carta demorou 2 dias para chegar, depois demorou 2 dias para voltar. Era assim. Daí um tempo a gente começou a se falar por telefone, se tornou a minha melhor amiga até hoje. Hoje ela mora em Kuala Lumpur, na Malásia, e nós ainda somos amigas. Então, quer dizer, era e se falam pelo WhatsApp. Por internet, mas o engraçado foi que numa determinada época, o pai dela era professor da USP, eles foram morar na França, a carta demorava 10 dias para ir, 10 dias para voltar. Então, a relação entre as pessoas é a relação entre as pessoas. Eu costumo dizer que nós somos os Flintstones brincando de Jetsons. A natureza do humano... a internet não mudou o amor, não mudou a raiva, não mudou os sentimentos. O que está acontecendo, e até foi falado aqui, por exemplo, no caso de uma pessoa que faz um comentário, é que nem eu falar que, olha, eu trabalho na montadora tal, mas eu gosto do outro carro. De repente a pessoa coloca aquilo na internet, ela imagina que ela está cochichando e a coisa
tem uma proporção gigantesca. E é isso que nós não estamos acostumados, mas que eu acredito realmente que, como todas as outras transformações da tecnologia, isso vai ter um processo de adequação. Nosso tempo do programa está acabando, temos 3 minutos, vamos para nossas conclusões. Aproveitar que a senhora está com a palavra, doutora. Até 1 minuto para a sua conclusão sobre o nosso tema. Eu acho que a internet, como tudo que foi criado pelo ser humano, ela tem os pontos bons e os pontos ruins. As pessoas estão assustadas por ser uma ferramenta que gerou tanto hype, que gera tanta coisa para o bem e para o mal. Só que eu acho que ao invés de nós termos medo, apenas medo de tudo o que está acontecendo, nós devemos tentar usá-la para o lado do bem. Como, por exemplo, imagina um jovem que cria uma comunidade para um amigo doente para receber doações para ele. Sim. Imagina uma pessoa que cria uma startup com os alunos, com os amigos da faculdade e começa a fazer o seu pé de meia com isso. Imagina uma rede de coisas do bem, né? Imagina uma agenda positiva de coisas criadas pela internet. E eu acho que os problemas, algumas coisas são mais simples. Por exemplo, se as pessoas numa reunião elas estão falando no telefone, diga que não se pode usar telefone nessa reunião ou na escola e qualquer coisa. É que ninguém, muitas vezes, tem coragem de instituir a norma porque ele mesmo não quer seguir. Mas tem como se controlar. Doutora Marina, até 1 minuto para a sua conclusão. Eu diria para as pessoas colocarem limite no uso da internet. É difícil? Pode ser muitas vezes, mas deem preferência, quando estão com as pessoas, de se relacionar de verdade com as pessoas, olhar, olho no olho, não ficar se relacionando através do WhatsApp, através do celular, né? Então, assim, você vê cada vez mais nos restaurantes as pessoas assim, né? Deixa, na hora da refeição, desliga, deixa longe de você, vivencie de verdade aquilo. Você está num parque com seu filho pequeno, em vez de ficar o tempo inteiro filmando o filhinho, olhando através da tela, tira a tela da frente, olha de verdade para ele, se relacione com ele. Porque você vê cada vez mais as pessoas só olhando através do celular. Tira o celular da frente porque o mundo vai abrir um pouquinho, né? Então, para isso, né? Facilitar, priorizar as relações. Doutor Coriolano, sua conclusão, por favor. Não existe crime perfeito na internet. Todo crime deixa rastros e o crime digital deixa também os seus rastros. Uma nota para que as pessoas pratiquem mais esportes, convivam com as suas famílias, tenham uma religião, algo que elas possam acreditar. Tem muita coisa boa fora da internet. E vamos vivenciar todas essas emoções que estão também fora do mundo digital. Obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos aqui sobre internet e comportamento social. Obrigado a você que nos acompanhou, que deixou o celular de lado, a internet também, ficou aqui tete a tete, né? Tchau, até a próxima.